Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções futuras de dividendos que os principais analistas do mercado trazem para as principais seguradoras da nossa bolsa e também corretora de seguro, como é o caso da Wiz, ok? No caso, nesse vídeo aqui eu irei abordar a Wiz, que já foi citada, a Caixa Seguridade, a BB Seguridade e também a Porto, antiga Porto Seguro, ok? Começando aqui pela Wiz. Bom, basicamente, deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui. Eu vou fazer uma análise histórica dos dividendos dessas empresas antes de dizer as projeções, só para nós termos uma noção de se essas projeções condizem, são realistas de acordo com o histórico dessas empresas, ok? No caso da Wiz, nós temos a WISC3, que são as ações dela que são negociadas no mercado. Podemos ver que ela tem uma longa tendência de pagamento de dividendos desde o ano de 2015, porém, com exceção do ano de 2019, de 2016 para cá, ela veio diminuindo esses dividendos, principalmente a partir de 2019. E pelo menos nos últimos anos, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, uma das principais justificativas para essa tendência de queda desses dividendos foi o contrato de exclusividade que a Wiz possuía com a Caixa. Ela é a corretora por onde eram vendidos os seguros da Caixa Seguridade, e ela tinha esse contrato de exclusividade. Agora, com o passar do tempo, esse contrato antigo está saindo do balanço dela, não saiu por completo ainda está ajudando nas receitas dela, mas está saindo aos poucos, e à medida que ele está saindo, esse resultado da Wiz está diminuindo. Com isso, os dividendos que ela está distribuindo também estão diminuindo. Só que tem um porém. No momento atual, a Wiz está num momento de altos investimentos. Por quê? Ela está fazendo contratos com outros bancos, entre eles, por exemplo, o Banco Inter. Para que o quê? Para que ela também tenha essa exclusividade para fazer a venda dos seguros desses bancos dentro do balcão deles. Ok? Então, no curto prazo, tanto com esse contrato com a Caixa encerrando e ao mesmo tempo com ela fazendo esses investimentos, no curto prazo eu não vejo de fato uma explosão muito grande nos dividendos, mas a médio prazo eu já começo a ficar um pouco mais otimista com essa empresa. Historicamente ela pagou um dividend yield muito bom, que foi basicamente o resultado dessa distribuição de dividendos dela, e o mercado sempre precificou essa empresa como uma pagadora de dividendos, e na minha opinião, no futuro irá continuar sendo sim, apesar de um breve momento de pausa que ela vai ter agora, ok? E, por fim, as projeções de dividendos que os analistas estão fazendo é que 2023 vai fechar com 6,16%. No caso, agora só depende mesmo das cotações da empresa variar até o final do ano, porque ela costuma fazer um anúncio e pagamento de dividendos por ano. E no ano de 2023 ela já pagou. Então, a única questão de dúvida para 2020 seria a partir de 2024, que a gente não sabe ainda qual será a distribuição de dividendos. Mas para 2023 estão projetando que vai fechar o ano com 6,16% de dividend yield. Para 2024 vai fechar em 6,04% e para 2025 8,09%, ok? No caso, eles já estão projetando de fato que a partir de 2025 essas operações, esses investimentos que ela está fazendo agora entrarão em operação, e com isso o dividend yield dela melhorará bastante. Eu acabo concordando com essa tese de investimentos. No caso da Porto, nós temos uma tendência ainda melhor na distribuição de dividendos. Essa sim é uma tendência linda, porque
historicamente, os lucros da Porto também tiveram aumentos bem significativos e consistentes com o passar do tempo, refletidos nessa distribuição de dividendos aí. 2022 ela acabou tendo uma queda muito grande nesses dividendos, e 2023 provavelmente eles ainda vão fechar o ano com dividendos fracos, porque a Porto, o ponto forte dela é a venda de seguros automotivos. E daí, por causa de alguns problemas ali envolvendo as doenças e principalmente o aumento no custo do preço dos carros, acabou prejudicando e apertando as margens que essa empresa tinha, espremendo as margens que ela tinha. Com isso, o resultado dela caiu e a distribuição de dividendos também. Mas agora, nesse novo cenário, com os preços dos veículos caindo e outros fatores ajudando, a tendência é que no médio prazo também ela acabe voltando a ter resultados positivos. Foi uma empresa muito prejudicada nesses últimos anos, mas que tende a conseguir se recuperar. E isso vai acabar não sendo mais do que uma crise que essa empresa conseguiu passar. Historicamente, ela teve um dividend yield mais baixo do que a Wiz, porque o mercado acabou precificando muito melhor ela, por motivo dela ser uma empresa de qualidade de gestão muito maior e por ter de fato entregado resultados muito mais consistentes com o passar do tempo. No caso da Wiz, o principal risco que acabava deixando ela barata quase que o tempo todo no mercado é que o contrato que ela tinha com a Caixa acabasse, o que de fato aconteceu, e agora ainda nós não temos uma previsibilidade tão grande sobre o futuro dela, enquanto que a Porto sempre conseguiu prover uma previsibilidade maior porque não era dependente de um único contrato como a Wiz era. Ok? No caso da Porto, inclusive nos últimos anos ela vem diversificando as suas fontes de receitas, tanto é que antigamente ela era a Porto Seguro, ficou conhecido no mercado financeiro dessa forma, e de poucos anos para cá ela mudou o nome para Porto. Por quê? Porto é a holding que possui participação nos negócios dessa empresa como um todo. E os negócios são o quê? A Porto Seguro, que é a parte da empresa responsável por vender seguros gerais, principalmente automotivos. A Porto Saúde, que é a parte da empresa que vende planos de saúde. E a Porto Bank, que é basicamente ali um banco que oferece crédito para acabar fomentando esses outros dois negócios da empresa e impulsionando eles. Então, ela vem se tornando uma empresa cada vez mais diversificada e mais previsível ainda do que ela já era antigamente. E as projeções dos analistas são de dividendos de 5,81% para 2023, 6,47% para 2024 e 7,27% para 2025. Podemos ver que ela não vai ter nenhuma porrada de crescimento dos dividendos em nenhum momento, mas pela projeção dos analistas, e eu acabo achando essa projeção bem realista, nós teremos um crescimento gradual e consistente nessa distribuição de dividendos, como tem acontecido historicamente. Então, a Porto, na minha opinião, acaba sendo uma das empresas mais interessantes do setor. BB Seguridade, que tem um ponto um pouco mais complicado, porque a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, elas têm aquela dinâmica de que ela tem o resultado operacional e o resultado financeiro. Daí, eles até falam que a BB Seguridade é um pêndulo, que uma hora é sustentada pelo resultado operacional, outra hora é sustentada pelo resultado financeiro. Então, ela consegue se dar bem em ambos os cenários. Por quê? O resultado operacional é basicamente as vendas que ela faz ali de fato dos seguros, é a operação dela. E o resultado financeiro é o dinheiro que ela recebe pela venda desses seguros, que até ela precisar utilizar, ela deixa esse dinheiro rendendo.
Então, quando a taxa básica de juros, a nossa Selic, está alta, esse dinheiro está rendendo muito bem. Então, mesmo que com a Selic alta, a economia do Brasil esfrie e ela venda menos seguros, aquele dinheiro que ela já tem lá investido rendendo a Selic, acaba começando a render mais e compensa um pouco a queda nas vendas de seguros dela. Então, de fato, ela é uma empresa muito equilibrada. São poucos os cenários que acabam prejudicando ela, ok? Como de fato aconteceu ali em 2021, foi um dos poucos cenários que acabou prejudicando ela, mas na maioria dos cenários, sim, a BB Seguridade acaba tendo uma estabilidade muito grande. E daí, por mais que o resultado operacional dela cresça com o passar do tempo, para que a tendência de lucros dela continue subindo com o passar do tempo e também aqui os dividendos como consequência, ela acaba dependendo um pouquinho do resultado financeiro dela também. Mas no longo prazo a tendência é que o quê? Se o operacional dela crescer, no final das contas ela vai vender mais seguros. Se ela vai vender mais seguros, ela vai receber mais prêmios por eles e vai ter mais dinheiro em caixa. Como consequência, mesmo quando ela não estiver no ciclo em que ela estiver fazendo grandes vendas de seguros, ela vai ter um caixa maior do que o que ela tinha antes. Então vai render mais juros do que antes. Então tem uma leve de uma tendência que, se a empresa continuar crescendo, ela vai gerar resultados mais fortes, tanto no operacional como no financeiro lá no futuro. Só que, como você pode ver, para que ela consiga realmente detonar e gerar um resultado muito forte, ela depende de várias variáveis. Normalmente ela fica indo para um lado ou para o outro nos seus resultados, e eles não acabam ficando mais de lado e não crescem tanto assim com o passar do tempo. Mas a tendência, pelo menos para os próximos anos, é que nós podemos ficar um pouco mais otimistas com a empresa, porque depois de uma crise um pouco mais pesada que ela passou em 2021, agora ela se recuperou e está conseguindo voltar a distribuir bons dividendos. E, como consequência, se a gente pegar esses últimos anos, principalmente a partir de 2018, que ela distribuiu mais dividendos de fato, poderemos forçar um pouco uma tendência de crescimento desses dividendos com o passar do tempo. Apesar de que tem um pequeno detalhe aqui que acaba distorcendo um pouquinho esse gráfico aqui. 2018 e 2020 ela distribuiu altos dividendos, principalmente por causa de venda de operações dela, que gerou dinheiro extra, e esse dinheiro ela distribuiu para os acionistas. Enquanto que agora, 2022 e 2023, são dividendos mais sustentáveis que ela vem pagando. Então, de certa maneira, sim, ela teve um crescimento nos dividendos sustentáveis dela com o passar do tempo. Ok? Depois de toda essa explicação aqui que eu fiz, podemos ver que o resultado em dividend yield dessa empresa foi realmente muito interessante, principalmente no momento atual, 2018 e 2019, que puxou essa média para cima, e numa média ela teve quase 7% de dividend yield. Ok? Foi uma das melhores pagadoras de dividendos da história da bolsa desde quando ela foi fundada, porque para ter um dividend yield médio nesse patamar é bem difícil. E a projeção dos dividendos, finalmente, para 2023 é de 10,04%, para 2024 de 10,48% e de 2025 10,71%. Aí é aquela questão: se a taxa Selic de fato cair e o resultado financeiro dela cair junto como consequência, aí ela vai depender do resultado operacional dela, que consiga crescer pelo menos no mesmo patamar. Só que tem um pequeno outro porém aqui que prometo que vai ser a última coisa que eu vou citar, porque acho que esse vídeo não é da BB Seguridade, né? É dos seguradores em geral. Mas não é tão simples de analisar quanto isso, porque nem todo o caixa dela está 100% alocado em Selic. Tem uma parte também alocada em inflação.
Então, acabamos tendo influência desse índice também nos resultados da empresa, ok? E, por fim, a Caixa Seguridade, a CXSE3. Dessa empresa nós temos um histórico bem mais curto, já que ela fez o IPO e começou a negociar suas ações apenas em 2021, mas de lá para cá nós já podemos começar a ter alguns bons sinais para com essa empresa. Por exemplo, em 2022, os dividendos que ela pagou de maneira razoavelmente sustentáveis gerou de resultado um dividend yield de 7,8%, arredondando para cima. E mesmo considerando 2021, no qual ela distribuiu bem pouco dividendo, afinal, ela tinha acabado de fazer o IPO, o dividend yield médio já fica acima de 6%. E é uma empresa com um perfil muito parecido com o da BB Seguridade. A principal diferença entre elas é que a BB Seguridade é uma empresa focada mais no agronegócio, já que ela vende principalmente através da operação do Banco do Brasil, que é o maior banco financiador do agronegócio no nosso país, e a Caixa Seguridade vende os seus seguros através do sistema da Caixa Econômica Federal. E a especialidade da Caixa Seguridade é os seguros para imóveis, para residenciais. Essa parte aqui é mais a especialidade dela, assim como os negócios dentro da Porto tem cada um a sua especialidade também, ok? E as projeções de dividendos dos analistas para a Caixa Seguridade fecha em 2023 em 7,65%, 2024 em 9,63% e 2025 em 10,77%. Como nós podemos ver, também ela é uma empresa que está num momento um pouco mais assim de crescimento desses resultados. Vai ser um crescimento gradual com o passar do tempo, e recém lá em 2025, quem estaria comprando agora estaria recebendo dividendos mais ou menos ali no patamar que quem está comprando BB Seguridade agora receberia. Então, se você quer grandes dividendos no curto prazo, parece que a BB Seguridade é uma opção mais interessante do que a Caixa Seguridade, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me alonguei um pouco mais nele porque eu conheço um pouco mais de perto essas empresas aqui. Eu tenho algumas delas em carteira também, e por isso que eu tenho um pouco mais de autoridade para citar dados sobre elas. E bom, se você gostou desse vídeo e quer vídeos com mais informações como esse aqui, ou quem sabe vídeos focados em uma empresa específica, no qual eu possa falar com mais calma e mais tempo, ou algum outro vídeo estudando os detalhes mais aprofundados do setor como um todo, eu acho que eu me interessaria também. Eu poderia fazer caso houvesse demanda, caso houvesse pedidos por ele. E, finalmente, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!